Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a candidata, cumprimentar os membros do júri e agradecer a vossa colaboração. E em meu nome e em nome da instituição que represento, apresentar os meus cumprimentos às instituições de vossas origens, quer das escolas agrárias, quer dos politécnicos, e apresentar os meus cumprimentos particulares aos senhores membros do júri. Quero cumprimentar os membros da assistência, cumprimento particular à professora Elizabeth, que fez o favor de se juntar a João para vir cá. Muito obrigado. E a António, desejo as maiores felicidades na elaboração desta lição, depois do currículo. Os procedimentos são, portanto, a lição tens uma hora para fazer a apresentação da lição e depois temos a discussão, a argumentação feita pelos argumentos principais, o Dr. Carlos Dias Pereira, que está ali à minha direita, e a Dra. Raquel Pinto Guiné, o professor Carlos Dias Pereira da Escola Superior Agrária de Coimbra e a Dra. Raquel Guiné da Escola Superior Técnica da Escola Superior Agrária de Viseu. À minha esquerda, para completar o resto dos membros do júri, temos a Dra. Célia Quintas da Universidade do Algarve, Escola Superior de Engenharia, o Dr. Luís Pinto Andrade, da Escola Superior Agrária de Castelo Branco, e a Dra. Aida Moreira da Silva, da Escola Superior Agrária de Coimbra. Na parte da tarde, portanto, teremos a apresentação do currículo e quem vai fazer a argumentação do currículo é a professora Célia Quintas, do Instituto Politécnico da Escola da Universidade do Algarve. Todos fazemos intervenção, exceto eu, porque, embora sendo da área, não vou fazer intervenção nenhuma e desejo-te as maiores felicidades. Faz favor de começar. E então vou dar início, quero cumprimentar a assistência, em particular a professora Elizabeth de Lisboa até aqui. Portanto, também teve que fazer uma longa viagem longa hoje para estar aqui, muito obrigada. E a todos os meus amigos e pessoas amigas que aqui estão. Então vou dar início à minha lição. Portanto, a minha lição é sobre processos de separação de membranas, fundamentos e aplicações na indústria alimentar. A lição surge no âmbito das provas públicas de prestação da avaliação de competência pedagógica e técnico-científica para acesso à categoria de professor coordenador. Eu estruturei a lição em duas partes: o enquadramento pedagógico, onde estão indicados os objetivos, qual é o público-alvo que se pretende atingir, a metodologia utilizada e depois o desenvolvimento do tema com estes tópicos principais: introdução, processos de separação de membranas, desempenho das membranas e processos controlados pela pressão e aplicações na indústria alimentar. O que é que se pretende em termos de objetivos desta lição? O estudante, após esta lição, deve ser capaz de compreender o que é que são processos de separação por membranas, deve ser capaz de distinguir os processos de separação por membranas controlados pela pressão que irão ser estudados, deve ser capaz de reconhecer ou saber quais são os principais fenómenos que afetam o desempenho dos processos membranares e conhecer algumas aplicações mais importantes na indústria alimentar. O público-alvo são estudantes do segundo ano do curso de licenciatura de Ciência e Tecnologia dos Alimentos. A metodologia que eu vou utilizar é esta: recurso a PowerPoint, e no final fornecer aos estudantes uma ficha de trabalho formativa que já está na parte impressa que eu indiquei. A disciplina, portanto, este tema enquadra-se na disciplina de processos de separação, unidade curricular de processos de separação, que é do segundo ano, segundo semestre da licenciatura de Ciência e Tecnologia dos Alimentos. A separação por membranas surge aqui, como estão a ver, vem a seguir à filtração frontal ou filtração clássica. Em termos de planeamento, normalmente eu despendo 3 semanas em processos de separação por membranas, uma aula teórica, aulas teórico-práticas de resolução de problemas e aulas de laboratório na planta piloto. Vou começar então agora propriamente o desenvolvimento do tema. Os processos de separação por membranas têm já uma grande implantação a nível da indústria alimentar.
ocupando especialmente os processos controlados pela pressão. A microfiltração ocupa cerca de 33% em termos de área de membrana na indústria alimentar, a ultrafiltração 35%, nanofiltração e osmose inversa 30%, ali a chave está um bocadinho deslocada, e outros processos membranados apenas cerca de 2%. Da indústria alimentar, quais são os principais setores onde estão a ser aplicados estes processos? Laticínios, principalmente, foi aqui que começaram a ser aplicados, em bebidas, tratamento de águas residuais. O que é que se pretende? Quais são os objetivos quando nós utilizamos estes processos? Objetivos principais. Ou pretendemos concentrar, quando estamos interessados em concentrar um componente que é valioso, e portanto temos que remover o solvente para podermos valorizar esse componente, ou pretendemos purificar, no caso, por exemplo, do tratamento de águas, ou mesmo na indústria alimentar, para eliminar compostos ou impurezas que sejam indesejáveis, ou pretendemos fracionar quando estamos interessados simultaneamente em valorizar cada uma das frações que separamos, ou ainda na área de reações químicas ou bioquímicas, instalando reatores de membranas à saída de reatores químicos ou bioquímicos, muitas vezes para remover um determinado componente que faz diminuir a velocidade da reação, portanto, para acelerarmos a velocidade da reação. Quais são as principais vantagens da aplicação destes processos de separação por membranas na indústria alimentar? Contribuem para simplificar em muitas situações os diagramas de fabrico em plantas tradicionais, melhorando assim o desempenho dos processos. Podem obter-se produtos de qualidade superior, uma vez que trabalhamos a temperaturas relativamente baixas mesmo, ou até à temperatura ambiente, e normalmente até mais baixas que a temperatura ambiente. Podem ser utilizados para inovar, desenvolver novos produtos. Podemos, tanto em termos de indústria, a operação é realizada em contínuo. São processos classificados como limpos, porque não são adicionados reagentes químicos, embora, evidentemente, nós temos que saber selecionar a membrana adequada para evitarmos o consumo de alguns reagentes para lavar as membranas no final do processo. Tem um consumo energético relativamente baixo, peço desculpa, relativamente a outros processos, como sejam processos de evaporação. Existem na indústria, para aplicar a nível industrial, módulos compactos, portanto, várias membranas, que têm uma grande área superficial por unidade de volume. E depois temos uma grande diversidade de materiais, quer a nível de materiais orgânicos, poliméricos, quer a nível de materiais inorgânicos, cerâmicos, vidros, etc. Então, o que é que são exatamente processos de separação por membranas? São processos de filtração, aplicados à separação de componentes solúveis ou em estado coloidal, de uma mistura líquida ou gasosa, nos quais são utilizadas membranas. O que é uma membrana? Uma membrana é uma barreira semi-permeável, hiperno-seletiva, pois permite a passagem seletiva de um ou mais componentes, restringindo a passagem de outros. Em que é que estes processos se distinguem da filtração frontal ou clássica? Principalmente nestes três aspectos. Pela dimensão dos componentes que separam, pelo modo de introdução da alimentação e, finalmente, pela estrutura da própria membrana ou filtro que é utilizado. No que diz respeito à dimensão dos componentes, eu coloquei aqui o espectro de filtração, que aparece em muitos livros, é subejamente conhecido. Como estamos a ver, a filtração frontal, aqui neste slide designada por filtração por partículas, permite separar componentes de dimensões superiores a 1 micrômetro, enquanto que a separação por membranas permite-nos ir muito mais além disso. Portanto, para separar componentes de dimensões inferiores a 1 micrômetro. E temos aqui uma sequência, portanto, a microfiltração, há uma parte que separa mais macropartículas, mas também temos aqui uma zona de separação de micropartículas, depois temos a ultrafiltração que separa ainda componentes de menores dimensões, depois a nanofiltração e a osmose inversa. Portanto, estão aqui representados os principais processos que iremos falar no âmbito desta lição. Em relação, então, à diferença entre o modo de introdução da alimentação. Portanto, enquanto na filtração frontal a alimentação é introduzida perpendicularmente ao filtro, vamos ver as consequências que isso vai ter. Na separação por membranas, a alimentação é introduzida tangencialmente à membrana. E, portanto, vamos ter sempre como resultado duas correntes. O retido, retentado ou concentrado, que é a corrente constituída pelos componentes que não permeiam a membrana, portanto, que são retidos pela membrana,
e o permeado, que é a corrente constituída pelos componentes que permeiam a membrana. Em termos de produtividade dos processos, podemos ver, comparando a filtração frontal. Temos a formação de um bolo de filtração cuja espessura aumenta bastante com o tempo, o que significa que, devido ao aumento da espessura do bolo, eu tenho um decréscimo abrupto nos fluxos de permeação, enquanto que, na separação por membranas, a introdução tangencial da alimentação forma um pequeno bolo de filtração cuja espessura se mantém constante porque o movimento tangencial evita a acumulação de um bolo de espessura maior e, portanto, isso vai fazer com que a espessura do bolo aumente ligeiramente um pouco ao início, estabilize e os fluxos de permeação também estabilizem e são muito mais elevados comparativamente aos utilizados, aos obtidos através da filtração frontal. Em relação ao tipo de filtros usados, na filtração frontal utilizam-se designados filtros de profundidade, que são uma espécie de depositários de partículas, uma vez que a sua estrutura, como estão a ver, é muito emaranhada, é relativamente larga, e então as partículas ficam acumuladas nesta rede emaranhada que aqui está, enquanto que nas membranas a separação é realizada numa pequena película superficial, portanto a separação é feita à superfície da própria membrana. A estrutura é muito mais organizada, muito mais rígida e, portanto, muito menos suscetível a colmatações relativamente à filtração frontal. Portanto, estas são, digamos, as principais diferenças entre os dois processos. Tem aqui nesta tabela representados alguns tipos de processos de separação por membranas. Onde está representado na primeira coluna destes processos, microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose inversa, eletrodiálise, diálise, perliferação, contacto de membranas e distilação osmótica, a força motriz em cada um destes processos, portanto, estes 4 processos que nós iremos abordar hoje, essencialmente aqui, são processos controlados pela pressão, porque a força motriz aplicada é a pressão, e depois temos aqui a composição dos tentados e dos permeados em cada um destes processos. A microfiltração é utilizada para separar micro-organismos, matéria gorda, e água, temos sempre correntes líquidas no lado e do outro nestas situações, e o permeado é constituído então por solutos dissolvidos, pequenos sais, pequenas moléculas de açúcar, proteínas. A ultrafiltração no retentado, a ultrafiltração é especialmente utilizada para separar proteínas, portanto, outras macromoléculas, polissacáridos, portanto, no retentado vamos ter essas macromoléculas, algumas partículas em suspensão de água, enquanto no permeado vamos ter moléculas mais pequenas moléculas de açúcar, glucose, sacarose, etc. água. Na nanofiltração, no retentado vamos ter pequenos fértidos, moléculas de dimensões muito mais pequenas, mono e disacáridos, íons especialmente bivalentes, e no permeado vamos ter íons monovalentes de água. Na osmose inversa, por definição, é aquela que não deixa passar nada, retém todos os solutos, e, portanto, vou ter um permeado que, em princípio, se a membrana ideal será só constituído por água. Em eletrodiálise, a força motriz é uma diferença de potencial elétrico. A eletrodiálise é sequer utilizada, o processo de separação por membranas que é utilizado para separar os solutos iónicos dos não iónicos. No retentado, vamos ter os solutos não iónicos e, através da membrana, permeiam os solutos iónicos. A diálise, a força motriz é um gradiente de concentração parcial, retém moléculas grandes, deixa passar moléculas pequenas. Na perliferação é o único processo de separação para membranas que envolve uma mudança de estado, porque do lado do permeado faço o vácuo, e então permite que possa separar pequenas moléculas voláteis, o que pode ter muito interesse, por exemplo, na indústria alimentar, para separar compostos de odor e flavors que têm normalmente pesos moleculares muito baixos e que são volatilizados juntamente com o permeado. Os contactos de membranas e distilação osmótica, não vou deter muito sobre isso porque são processos que ainda não estão implantados a nível industrial, mas que estão assim, bastante desenvolvidos pelas imensas potencialidades que parecem apresentarem, para separar, por exemplo, para descarbonatar algumas bebidas, cerveja, sumo, etc. Como é que agora podemos classificar as membranas? Quanto à sua estrutura, nós podemos classificar as membranas em simétricas ou assimétricas. Eu fiz aqui este desenho, usei uma tarde inteira para conseguir fazer o desenho para isto ficar aqui certinho.
Mas pronto, as simétricas podem ser microporosas, como estão a ver, é uma estrutura perfeitamente simétrica, com poros todos bonitinhos do mesmo tamanho, ou homogéneas que são densas. As assimétricas são constituídas por camadas distintas. Nós dizemos que são assimétricas integrais, porque as assimétricas, para já, a primeira coisa, têm uma pele ou camada ativa de uma espessura muito pequena à superfície, na qual é feita a separação. Portanto, as substâncias que são separadas a separação é efetuada na própria pele. Depois a pele, como tem pouca rigidez mecânica, assenta sobre subcamadas porosas que dão resistência mecânica. No caso da membrana ser assimétrica e integral, essas subcamadas porosas são feitas do mesmo material, mas com diferentes porosidades. No caso das membranas assimétricas compósitas, temos materiais diferentes. Normalmente estas atualmente são as mais utilizadas porque, quando estão a fabricar membranas, podem-se otimizar independentemente das várias camadas, uma vez que elas são constituídas de materiais diferentes. Temos aqui um exemplo de uma membrana assimétrica compósita, em que a pele é de poliamida, como estão aqui a ver. A poliamida assenta sobre uma camada porosa de polissulfónicos, sua vez a camada porosa de polissulfone ainda assenta sobre um suporte de poliéster. Portanto, as membranas microporosas são as mais usadas em microfiltração, são classificadas em termos absolutos em termos de diâmetro de poro equivalente máximo, o que significa que se eu tiver, por exemplo, uma membrana de 0,45 micrômetros, ela, teoricamente, não permitirá a passagem de qualquer espécie cujo tamanho seja superior a este valor. Em relação à classificação das membranas assimétricas, especialmente as membranas de ultrafiltração, porque para a nanofiltração e osmose inversa não é válido utilizar-se esta designação, é especialmente as membranas de microfiltração, elas são classificadas numa escala relativa por aquilo que se designa por massa molecular de corte. O que é a massa molecular de corte de uma membrana? A massa molecular de corte é o peso molecular do soluto ou solutos que são rejeitados em cerca de 90% por essa membrana. Ou seja, se eu tiver uma membrana de ultrafiltração com uma massa molecular de corte de 10 kDa, isso significa que 90% dos componentes que eu tenho na alimentação, cujas massas molares sejam superiores a este valor, são rejeitados pela membrana, são retidos pela membrana.